Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Ponto de Vista começa agora e as estrelas do dia são eles. Afinal, são grandes companheiros, amigos de verdade. A relação entre humanos e os bichinhos de estimação mudou muito. Fez o mercado se adaptar. Supermercados, padarias e os shoppings estão de portas abertas para todo mundo. Aqui é o Mironga. Mironga faz parte da família. Em todo lugar que a família vai viajar, passear, shopping, igreja, até na igreja ele vai. Em todo ambiente em que a família vai, ele está junto conosco. Essa é a Pandora, ela tem 7 anos. Ela tá sempre comigo junto. A gente sai muito para restaurante, shopping, para onde for pet friendly a gente tá indo. No programa de hoje vamos passear pelo mundo pet. Convidamos o Todd, que trouxe a Natália. O Bartô também veio acompanhado, trouxe a Lorena. Vamos conversar ainda com uma cuidadora de gatos e conhecer os luxos de um hotel para cachorro. Ponto de Vista já está no ar. Quase metade dos lares capixabas tem algum animal de estimação. Esse número representa a importância que os bichinhos têm nas casas e nas famílias que fazem parte. Então, deixa eu apresentar a turma aqui no estúdio. Natália trouxe o... Todd. O Todd tá com quantos anos, Natália? Todd fez 11 anos. Olha aí, um rapazinho já, né? Já. Tá, e quem tá com a gente no estúdio também é a Cíntia Knupp. Cíntia tem um hotel que oferece ali uma recepção, uma hospedagem para os bichinhos, enquanto os donos estão fora. É uma hospedagem com modelo familiar, né? Uma extensão do lar desses animais, dos cães, que a gente só hospeda cães. E eu faço da minha casa, porque eu moro lá também, a extensão do lar desses cães. Boa, vamos ter tempo para conversar e você explicar legal isso pra gente, mas estou curioso para saber como é que foi a chegada do Todd na sua casa, Natália. Olha, não foi o tradicional, não. O Todd, inicialmente, eu fui num canil para comprá-lo para dar de presente para minha filhada, no aniversário dela de 5 anos de idade. Aí a gente escolheu, né, tinha outras raças lá, né, mas esse processo de escolher um cachorro é muito aquela coisa, né, que bate e algum ali te pega, te fisga no olhar. Tem que dar o match, né? E foi exatamente assim. E aí o Todd chegou, né, no dia seguinte foi a festinha, aí o Todd foi, né, ela amou, ele foi amor à primeira vista. Ele ficou lá uns dias, mais por questões, assim, da rotina da casa e tal, e o trabalho, né, que um filhote dá, porque dá bastante trabalho até você criança, né? Educar bastante. Aí a família dela, né, os pais decidiram, acho que a gente não vai dar conta de ficar com o cachorrinho agora. Aí eu peguei ele, levei para minha casa para decidir, eu ia anunciar para doação, né, para ver se achava alguém que gostaria de ficar com ele. Mas eu já tinha muita vontade de ter um cachorrinho, de ter um animal. Eu, assim, mais velha, foi uma coisa até que eu adquiri mais velha, esse amor pelos animais. Quando eu era criança eu não tinha tanto contato, tinha até um pouco de medo, para falar a verdade, tinha medo de cachorro. Mas mais velha eu gostava muito, e aí ele chegou e ficou um dia. A partir dali, eu e meus irmãos, a gente falou, não vamos conseguir doar ele, não vai dar, porque a gente já estava apaixonado por ele e ele ficou. O que era um presente virou um membro da família. Isso, exatamente. E como é que foi a rotina a partir dali, né? Vocês não tinham contato com o bichinho, passaram a ter, o que vocês foram descobrindo juntos ali e como é que foi esse aconchego, esse cuidado ali? Olha, no início, assim, foi aprendendo dia a dia mesmo, né? Esse cuidado que um filhote exige. Muita pesquisa. No bairro onde eu morava, tinha muito, né? Começou até aquele movimento da Pracão, né? Ainda não era oficialmente o Pracão, mas era a pracinha mesmo ali que tinha um horário que todo mundo ia com os cachorros. Então, era o momento que eu levava ele para passear, para ele interagir e tal, e eu conversava com todo mundo. Então, era dica de tudo que vocês imaginarem, assim, com cuidado. Ali eu aprendi muito.
Mas ele, enquanto filhote, ele me deu um pouquinho de trabalho, porque ele comia muita coisa, ele, né? Normal, né? Foram vários chinelos destruídos, até roupa, xixi fora do lugar, aquela coisa. Então, assim, para educar, no início foi um pouco difícil. Cheguei a chamar um adestrador para 2 sessões lá em casa. E aí, assim, pegamos toda a dica com ele do que ele tinha que fazer e aos pouquinhos foi, Sim. assim. O primeiro ano realmente são muitas emoções. Desafiador. Desafiador, exatamente. Aí depois ele foi ficando também mais tranquilo, né? E a recompensa emocional, assim, de ter o animalzinho, quando você viajava, saía de casa, sentia falta, como é que é essa conexão? Nossa, é 100%. A gente é apaixonado por ele. É a melhor coisa do dia você pensar, quando na hora que você chega em casa e o olhar dele, a alegria dele. E ele é grudado em mim, assim, né? Ele é grudado, eu tô dentro de casa, eu tô deitada, ele fica na minha cama, ele tem todas as mordomias possíveis. Ele almoça do meu lado. E é assim, aquilo que se fala no olhar mesmo, sabe? Se eu tô triste, parece que ele fica ali do lado, tipo assim, tô com você, tô te entendendo. Tamo junto nessa, né? tudo. Tamo junto, né? E a carinha dele de feliz também é algo que, assim, não tem nada melhor. Assim, a alegria dele, quando eu tô passeando com ele, você vê assim, gente, eles ensinam tanto pra gente, né? Muito. Que é isso, a alegria com uma coisa simples. Ele tá ali na natureza, correndo, sentindo os cheiros, sendo feliz e é incrível. Isso. Eu fiz essas perguntas todas, primeiro porque é um assunto que atinge muita gente, né? Num bom sentido, né? Sim. Muitas casas têm cães, gatos, outros bichos. Mas principalmente para sentir a emoção da Natália ao narrar isso, porque a tua responsabilidade é grande também quando recebe o bichinho lá. Esse bem-estar. Né? Né? Exato, porque você vê o quanto que o animal é amado, né? E é cuidado. Quando o dono viaja e não pode ficar com ele passa para você aquele serzinho Exatamente. precioso que faz parte da família dele. Então é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande porque a gente trabalha com vidas. Sim. É um peso, né? Porque a gente acaba tendo que se responsabilizar pela vida de um outro animal. Eu também tenho minha cachorra, minha vida ela, né? Ela é minha cachorrinha adotada, o nome dela é Wanda, inclusive o hotel chegou ao tamanho que está hoje por causa dela. A gente fala que ela é uma monitora do hotel. E essa responsabilidade, ela não é só de cuidar do cachorro, mas manter o ambiente limpo, manter a alimentação nos horários prescritos, porque a gente tem um contrato, né? A gente tem a obrigação de seguir a rotina de casa. Então, a gente tem a obrigação de colocar os animais para dormir no horário certo. Eles dormem na cama com a gente. Então, assim, eles são meus filhos. Eu falo, eu sou madrinha de todos eles. Então, a gente tem essa grande responsabilidade, esse grande papel na vida de todos esses cães que passam pela nossa mão. Quanto tempo geralmente eles ficam hospedados? Isso costuma variar muito, Cindy? Varia muito. Porém, tem animais que ficam aí a média 3 dias, né? Quando a pessoa vai fazer uma viagem simples. Mas tem cães que também ficam quando os responsáveis vão trabalham embarcados, aí ficam 15 dias, 20. Você cria uma conexão com ele, né? Você cria uma conexão, certamente, né? Eu sou... Pelo convívio, não é? Eu sou praticamente a segunda casa deles, né? Literalmente. Eles já... Na hora que os tutores, os responsáveis vão arrumar a bolsa, eles já ficam desesperados. Tipo, eu vou pra casa da tia Cíntia, que maravilha. Chegam e nem olham pra trás, entram felizes da vida. Uma pergunta, assim, bem curiosa que muita gente em casa está se fazendo. Quantos donos, quanto se gasta ou estão dispostos a gastar, né? Porque não é um gasto, é um investimento, né? Geralmente é um serviço que é caro. Como é que funciona? A minha diária custa R$85, ela dura 24 horas, né? Passou as 24 horas, a gente conta uma meia diária. Isso em dias comuns. Em feriados, R$100 a diária de 24 horas. Mas as pessoas que me procuram, elas procuram a qualidade do serviço, essa disposição 24 horas, esse cuidado excessivo, essa paixão, né? Por animais, por cães, e um ambiente acolhedor. E elas pagam sem problema nenhum. E você dá pra ver que você é conectada mesmo, você é feliz no que você faz. Eu sou apaixonada. Sou completamente
eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, né? Porque foi essa profissão que me tirou de um momento muito obscuro, muito triste, que foi a depressão. Então, eu precisava de alguma coisa na qual eu me apegasse. E eu descobri essa profissão e eu tenho muito ao que me apegar. Então, eu me apego a todos os animais que passam pela minha casa, todos eles recebem todo o amor do mundo, não só por mim, mas pela minha família. E eu acho uma profissão linda. Muito bem. Obrigado demais, Cíntia, por ter vindo. Natália, obrigado também de ter trazido aqui o Todd. Fica aí com a gente. Intervalo rapidinho, ponto de vista volta daqui a pouco. Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. Rivotril, frontal. Frontal com Rivotril. Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexapro. Não pode latir pro vento, não pode roer o mofle, não pode fugir de casa, não pode roer carregador de iPhone, não pode morder o pai da mamãe, não pode comer o que cai no chão, não pode fazer nada. Mas que droga! Tem gente que já nasce com o coração blindado. E o pena que não é meu caso, pena que não é o meu, pena que não é meu caso, pena que não é o meu. Lupita, mamãe vai tirar uma foto sua, tá? Olha aqui e dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho? Dá um sorriso direito. Aí, garota. Mais um. Boa. E esse é o problema dessa geração de filhos. Primeiro, porque a grande parte dele são hóspedes na nossa casa. Hóspede. Eles não fazem nada. Come, bebe, dorme. E se tu pedir para fazer alguma coisa, ainda fica indignado. E a frase motivacional do dia é: não desista. Você tem um cachorro para sustentar. De volta com o ponto de vista. No bloco anterior, eu apresentei para vocês a Natália e a história do Todd. Já está aqui com a gente. Converso agora com a Lorena, que trouxe o Bartô. Lorena é veterinária. Obrigado por estar com a gente, Lorena. Isso, eu que agradeço. Quantos anos tem o Bartô? Bartô tem 1 aninho só. É um bebezinho, É um bebê. Né? Qual a raça? Ele é um chihuahua. Ô Lorena, esse momento de chegada, né, de quem está recebendo um pet em casa, quais são os cuidados que são importantes, né? Vacinação, o ambiente, explica pra gente. Felipe, quando se trata, né, da chegada de um animal, principalmente em famílias que nunca tiveram animais, né, igual foi o caso dela, é fundamental você ter o primeiro encontro com o veterinário, que ele vai te elucidar muito sobre o protocolo vacinal. A gente tem as vacinas específicas que são obrigatórias, que é a vacina de raiva e a múltipla, mas também tem as vacinas que são bacanas fazer de giardia, de gripe. Vai elucidar sobre a raça que você está colocando dentro de casa, porque não é, por exemplo, igual ao ser humano, né? Praticamente tudo igual. Cada raça tem sua especificidade, cada raça vai ter um problema, cada raça vai ter uma forma de lidar. A gente vai ter um Jack Russell, por exemplo, que é um cachorro extremamente agitado, que vai demandar um gasto de energia muito grande. Os Yorks, por exemplo, que a gente vai ter que demandar uma higienização oral maior, uma atenção maior com patela. Então, o veterinário, nesse primeiro encontro, principalmente o clínico geral, né, ele vai conseguir elucidar muito o tutor sobre esses primeiros cuidados com o animal, a vermifugação, que a vermifugação é diferenciada quando filhote, para depois da fase adulta, a escolha de uma boa ração, né? E aí a gente vai tratar de todos esses primeiros pontos que vai começar a vida do animal. O animal com uma boa alimentação desde o início, um bom cuidado, a chance dele crescer saudável, com uma desenvoltura bacana, vai ser sempre maior, né? A gente está falando principalmente do cachorro, né? Do cãozinho. Isso. Os gatos também, tá, Felipe? Então, isso que eu ia te perguntar. Os gatos, eles têm uma particularidade ainda maior, tá? As vacinas são mais específicas, tem os testes que são necessários. Por exemplo, quando a gente fala de gato, a gente pensa logo no teste de FIV-FeLV, né? Então, a gente tem uma especificidade um pouco maior sobre o gato nesse sentido. Sobre a questão do estresse, que o gato é extremamente sensível, a questão de mudança de ambiente, a questão de inserção de outros gatos dentro de ambientes que já tem gato dentro. Então, de uma delicadeza muito maior. Deixa eu dar o depoimento, então, nesse assunto, que disso aí eu entendo um pouquinho. Vamos colocar a imagem agora no ar do Léo e da Neném. São os meus, gente. Primeiro, quem chegou foi a Cinza, que vocês estão vendo aí na imagem.
a Neném. A Neném, ela apareceu lá em casa, apareceu na garagem da minha casa. E aí ficamos daquele lá, vamos levar para alguém adotar. Acabou ficando lá em casa. E depois, quem chegou foi o Léo. Vocês estão vendo também na imagem. Neném chegou primeiro, o Léo chegou depois. Conecta muito com o que você acabou de falar, porque houve um conflito ali. Tem. Houve um conflito. Neném já era dona da casa. Já. E o Léo chegou depois. A gente está acompanhando as imagens, eu tive todo esse cuidado de levar ao veterinário, até porque eles moravam na rua. Sim. Né? Então é importante quem vai adotar um bichinho, quem está em casa pensando em resgatar um bichinho, dar uma oportunidade, tem que ter esse cuidado, porque tem a tal da zoonose, né? Que é aquela doencinha que o animal tem e que passa pra gente. Isso, e a que a gente mais hoje traz, que tem um volume muito alto e tem se tornado muito popular, é a esporotricose, né? Que a gente vem falando muito, batendo muito nessa tecla da esporotricose, que são feridas que o gato ele começa a apresentar e vai passar para o ser humano dentro de casa, vai passar para outros animais. É uma doença que gera muita dor, dá muito conflito dentro de casa. É um tratamento demorado. Um tratamento também. extremamente demorado, né? Então, assim, existem, além dessas zoonoses, existem as doenças que eles vão passar a transmitir de um para o outro. Então é muito importante ter esse primeiro contato. Eu trago muito sobre as especialidades veterinárias. Eu sou clínica geral, mas sou especialista em cirurgia e clínica de animais silvestres e exóticos, mas trato muito de cães e gatos. E a especificidade de você escolher quem você vai levar o seu animal, Felipe, a gente chama na veterinária, a gente brinca, os gateiros, né? A importância de você realmente saber lidar com aquela raça específica, com aquela espécie específica. Faz toda a diferença no manejo, no cuidado e na desenvoltura do paciente. Falando em cuidado, não é apenas o remédio, mas também o bem-estar do animal. Um bom ambiente dentro de casa é importante. Não, você não faz ideia. Eu vou te dar um exemplo clássico. Colocou o... Perdão, qual é o nome dos seus? Neném e Léo. E Léo. O Léo chegou. Você pode gerar um estresse tão grande, se você simplesmente colocar lá dentro, que ele pode desenvolver uma lipidose hepática, uma obstrução uretral, isso pode virar patológico. Então, o fato de você conseguir fazer uma adequação do ambiente antes de inserir um novo é fundamental. Você prepara para receber. E prepara para mudar, e prepara para sair de casa e viajar. O gato, ele tem essa peculiaridade. Aliás, você falou de um cuidado muito específico e muito importante. O cuidado com o gato. Né? No hotelzinho de cachorro é mais fácil levar o cachorro para lá. Mas e o gato? Como é que faz? Exatamente. Tem um profissional que cuida do gato na casa dele. Ela vai até lá quando o dono viaja, para que o gato não tenha que sair dessa casa. Para que ele não fique ali num ambiente estressante, um ambiente novo, que é um ambiente que gera estresse para o gato. Vamos ouvi-la. Ei, Felipe, é isso mesmo. Os gatos, diferente dos cães, têm hábitos mais territorialistas. Então, o ideal é sempre ter um profissional que entenda do comportamento do gato e que consiga fazer uma avaliação do bem-estar dele no próprio território dele. A importância desse trabalho é exatamente prever o bem-estar dos gatos durante a ausência dos tutores, que já é uma diferença muito sensível para eles na rotina deles, ter que ficar sem o dono, né, o pai e a mãe deles em casa. Então, quando a gente tem um profissional que entende o comportamento do gato e entende como promover o bem-estar para eles, a gente consegue garantir qualidade de vida, segurança e também poupar a conta do veterinário depois, porque tem muitos problemas comportamentais que podem desenvolver problemas clínicos e o contrário também. Então, é muito importante que a gente tenha o gato dentro do ambiente dele, seguro, protegido e na companhia de alguém que entende e compreende o que ele está sentindo e o que ele está precisando. Quando tem o pet em casa, quando tem o bichinho e quando vem uma separação, como é que fica? Com quem vai ficar o pet? Né? Quem vai ficar com a guarda do animal? A gente tem uma entrevista explicando um pouco sobre isso. Um advogado vai contar pra gente. Boa tarde, Felipe. E falando de animal, é um assunto que tem sido levantado com muita frequência, as guardas dos pets, a convivência dos pets, porque cada vez mais as pessoas elas têm tido mais afinidade, mais afeição, formado vínculos afetivos com os pets. E muitos até falam que são mães e pais de pets, né? Então, por isso, se considerar mães e pais de pets, essas demandas, essas questões envolvendo os animais têm chegado com muita frequência na vara de família.
E o direito, ele tem se atentado para isso, pela evolução da sociedade, pela forma, pelo comportamento social, né? Entendido esse afeto, esse sentimento, e decidido bastante, tomado bastante decisões relacionadas aos animais, até aplicando por analogia as regras dos filhos, né? De como seria a guarda e a convivência dos filhos. Não é a mesma coisa. A guarda de filhos, ela está em outro patamar no direito. Mas algumas varas de família, até o STJ, têm reconhecido a afetividade, sentimento e têm tomado decisões, sim, aplicando modelos muito semelhantes ao que nós aplicamos na vara de família. O STJ já até fez um modelo de convivência, né? Porque quando a gente fala guarda, né? Mas quando um dos tutores não tem a custódia daquele animal, aí o outro, ele vem a ter o direito de conviver. E aí já tem até algumas decisões, né, e uma específica do STJ que dividiu aí essa convivência, né, dos animais. Mas, como eu te falei, os animais, eles não são tratados como filho, como pessoas, pelo direito civil, né? Hoje o nosso Código de Direito Civil, ele trata os animais como objeto, como coisa. Então, quando essas situações chegam na vara de família, esses animais, eles têm que ser... essas questões envolvendo os animais, elas são tratadas com as regras de propriedade, porque é como o direito civil classifica os animais, né? Assim como um carro, uma casa que chega ali na hora do divórcio, precisa fazer a partilha, acontece dessa forma com os animais. Mas, como eu disse, né? Por uma questão de entendimento, alguns juízes da vara de família e até o STJ levam em consideração os vínculos afetivos, né, entre aquelas partes e acaba tomando esse tipo de decisão. Mas o que acontece é que na hora do divórcio, os cônjuges acabam tendo propriedade sobre o animal, né? E alguns juízes de família decidem, outros não. Se na vara de família não tiver um acordo e o juiz se sentir competente para poder tomar uma decisão em relação a isso, então esse processo, essa situação envolvendo os animais vai ter que se reger pelas regras de propriedade, ir para uma vara de família, por exemplo. Porque quando as partes elas são donas de uma mesma propriedade, a gente tem o que a gente chama dentro do direito de um condomínio, uma copropriedade, né? E aí, se vocês não têm acordo em como vai funcionar a posse, a propriedade, como vocês vão dividir as responsabilidades, o direito daquilo, você acaba indo para a vara civil, para o juiz decidir. Então, é importante fazer um acordo, sempre conversar, tentar ter aí um pouco de serenidade na hora de tratar essas questões, para tratar disso na vara de família e tomar decisão. E muitos juízes já têm sido sensíveis e têm tratado e têm decidido, até sobre a custódia, levando em consideração quem tem mais afeição, quem exerce o cuidado maior sobre o animal, né? Essas questões, elas não passam despercebidas, não, tá? E aí a gente tem um projeto, né? O projeto de reforma do Código Civil, que também traz essa questão dos animais, dos pets, né? O projeto de reforma do Código Civil, os animais vão deixar de ser coisa, um objeto assim, imóvel, para se tornar um ser siniente, né? Que é aquele que sente, levando em consideração o sentimento do animal, porque o animal não é um objeto inanimado, né? Nós sabemos disso, né? Tenho 2 aqui e os meus animais são como filhos, né? Eles sentem alegria, amor, tristeza, tudo isso. Um objeto como esse pente aqui não vai sentir nada disso. Então não tem como estar na mesma classificação. Graças a Deus o direito tem evoluído em relação a isso. Alguns juízes já têm sido sensíveis e a gente está na expectativa aí de que a reforma traga uma novidade. Muito bom, obrigado demais, a advogada Rayane, que passou pra gente essas informações. Ponto de vista chegando ao fim, gente. Será que o Bartô vem comigo pra gente encerrar juntos o ponto de vista? Bartô, vem cá. Que fofo, olha aqui. Dá tchau, Bartô, pra todo mundo que tá ligado no ponto de vista. Por hoje é só, para rever essa edição, basta acessar aqui o nosso QR Code, meu e do Bartô. E a gente se encontra aqui na TV Tribuna Band. Valeu, obrigado meninas. Valeu. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.